Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 7ª sessão ordinária da Primeira Câmara Permanente de Julgamento. Hoje, com a presença por videoconferência do Procurador do Estado, doutor José Galhardo, conselheira Regina, conselheiro Nilson, presente também o doutor Daniel, representante da empresa GR Serviços de Alimentação. Aqui na sala de sessões, eu, conselheira José, na presidência, conselheiro Guilherme. Bom dia. Secretariando a nossa sessão, o servidor do CAF, Márcio Pinheiro. Foi passada a pauta aos senhores, mas nós vamos fazer uma inversão para analisar o item 2 inicialmente. Do Daniel na sessão. Então, nós vamos dar início pelo item 2 de nossa pauta, que é a análise do recurso de ofício 21037, empresa GR Serviços de Alimentação, processo de relatoria da conselheira Regina Villanova. Peço, por favor, conselheira Regina, a leitura do relatório. Obrigada, presidente. Do relatório. Os autos, o recurso de ofício 21037, os autos versam sobre o auto de infração e notificação fiscal, AINF, 812-022-510-001-729, dígito 3. Lavrado contra o sujeito passivo, GR Serviço de Alimentação Limitada, em 31/1/2022, no valor de R$ 46.097,97, com a descrição da seguinte infração tributária. O contribuinte deixou de recolher a antecipação especial de ICMS relativa à operação interestadual de mercadorias para fins de comercialização, no ato da entrada da mercadoria em território paraense, na situação de ativo não regular, conforme definição na legislação tributária estadual. Não foi localizado o pagamento para os danos relacionados 756.043, 75435, 75446, 75445, 755.447, 755.448, 755.449, 755.450, 755.451, 755.452, 755.453, 755.455, 755.463, 755.461, 755.436, 755.437, 756.044. Mercadorias classificadas como antecipado especial, antecipado de entrada e cesta básica. A autoridade fiscal atuante enquadrou a infração na legislação tributária, na Lei 5.530/89, no artigo 2º, parágrafo 3º, artigo 62, combinado com a Lei 5.530 de 89, no artigo 1º, inciso 1, artigo 2º, parágrafo 3º. Decreto 4.603 de 2001, do Regulamento do ICMS Pará. Anexo 1, artigo 114-F, IN 1305, com alterações realizadas pela IN 0414. Artigo 1º, inciso 2º e parágrafo 1º. Artigo 2º, Lei 6.082 de 98, artigo 20, e artigo 60, parágrafo 1º. E aplicou a penalidade do artigo 78, inciso I, letra L, da Lei 5.530 de 89, com nova redação dada pela Lei 6.335 de 2000, artigo 1º, 40% do imposto. A ação fiscal teve início por meio de lavratura do TAD em 20/12 de 2021. O sujeito passivo foi notificado do AINF via DEC, com leitura presumida em 12 de maio de 2022, e apresentou impugnação tempestiva em 9/6 de 2022. Juntou aos autos em 24/6, juntado aos autos em 24/6 de 2022. Nas suas alegações, aduz em síntese que a empresa já efetuou em 16 e 17/12 de 2021 os recolhimentos dos impostos incidentes nas notas fiscais objeto da atuação, antes do início da fiscalização, conforme comprova nos dados anexados às folhas 78 a 91, do Código 1146, que a empresa não estava obrigada ao recolhimento da antecipação especial na entrada,
1173 do Código, e sido antecipado normal, 1146. Os autos foram encaminhados para a julgadoria de primeira instância e distribuídos para julgamento. O julgador singular proferiu sua decisão pela improcedência do AINF e do crédito tributário em questão. O julgador de primeira instância considerou que as alegações do sujeito passivo em sede de impugnação procedem, restando comprovado que o sujeito passivo realizou os pagamentos dos impostos sobre as notas fiscais objeto da atuação, sobre o Código 1146, e ainda que não tenha sido realizado na sua totalidade, o sujeito passivo não estava obrigado ao recolhimento de antecipação especial na entrada, o Código 1173. Em razão da sucumbência do crédito tributário, foi determinado o recurso de ofício. A julgadoria recorreu de ofício ao TARF para reexame da decisão contrária à Fazenda Pública. Na forma regimental, os autos foram encaminhados em 21/12/2023 à conselheira relatora, com dispensa de parecer da Procuradoria-Geral do Estado. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheira Regina. No seu relatório já foi sinalizada a questão da dispensa do parecer do Procurador do Estado, uma vez que a autuação se reporta à situação de ativo não regular. Então, há dispensa na legislação para o parecer escrito. Mas pela presença do doutor José Galhardo na sessão, ele tem alguma consideração em relação ao processo? Não, presidente, reitera os termos da dispensa. Prossiga no julgamento, por favor. Obrigada. Informando ao doutor Daniel, por se tratar de recurso de ofício, não temos a previsão regimental de sustentação moral, porque estamos analisando os fundamentos da decisão de primeira instância e é um recurso da própria Fazenda. Bem, já tivemos acesso hoje pela manhã de um e-mail que foi encaminhado pelo escritório, com um memorial reforçando a decisão de primeira instância para que o tribunal mantenha a decisão, no sentido do tribunal manter a decisão de primeira instância. Então, não foi possível encaminhar previamente, porque ele já chegou fora do horário de expediente na sexta-feira. Mas os conselheiros já tiveram acesso a esse documento, assim como também tiveram acesso previamente ao relatório que foi lido agora pela conselheira Regina. Eu peço à conselheira Regina, por favor, que traga outras considerações, além do que foi trazido no relatório, para a gente fazer análise. Presidente, não tem muito o que ser acrescentado. O que eu destaquei aqui já, caminhando para o voto, é que a atividade econômica principal da empresa, descrita no Código do CNAE 5620-1-01, é fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, e que essas mercadorias estão indicadas nos dados que foram relacionados, entende que está demonstrado nos autos que a empresa não estava obrigada ao recolhimento da antecipação especial na entrada, e sim um antecipado normal. Então, não vejo maiores informações a ser dada. Já sinalizo que eu estaria acompanhando aí e mantendo a decisão singular. Obrigada, conselheira Regina. De fato, o fundamento da decisão de primeira instância foi em razão de pagamentos apresentados pela empresa em data anterior à ação fiscal, inclusive formalizada pela lavratura do termo de apreensão. Então, há registro de pagamentos anteriores, vinculados a essas notas fiscais que são objeto de autuação. Então, em razão disso, é que o julgador singular declarou a improcedência do auto de infração. O contribuinte trouxe outros argumentos na sua impugnação, mas o fundamento da decisão de primeira instância foi a questão dos pagamentos em relação a este processo, e a conselheira Regina já pontuou bem no seu relatório que há pagamentos nos autos e já manifestamos sua concordância com a decisão de primeira instância. E entendo também pela adequação da decisão de primeira instância. Conselheiro Guilherme, tem alguma consideração, alguma dúvida? Sem considerações, presidente. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Nilson, tem alguma consideração?
Sem questionamento, presidente. Obrigada, conselheiro Nilson. Então, podemos passar ao voto. Por favor, conselheira Regina. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício para manter a decisão singular. Obrigada, conselheira Regina. Como voto, conselheiro Guilherme. Vou acompanhar a relatora, presidente. Obrigada, conselheira. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Nilson, como voto? Acompanho o voto da relatora. Obrigada, conselheiro Nilson. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 21037. Conselheira Regina, procedimento? Sim, presidente. Essa emenda também se aplicará ao próximo recurso, ou julgado, conselheiro? Ou a redação é diferente? Acredito que seja a mesma, presidente. Deixa eu só checar. Pode compartilhar. Estão visualizando? Sim, já estamos visualizando. Pode fazer a leitura, conselheiro. Ementa, ICMS, ausência de recolhimento antecipado especial, inocorrência da infração, improcedência do AINF. Comprovação de não ter ocorrido a infração fiscal torna improcedente o AINF. Deve ser mantida a decisão singular quando nos autos esteja demonstrado a inocorrência dos fatos geradores objeto da autuação. Recurso conhecido e improvido. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Nilson, conselheiro Guilherme, alguma sugestão de ajuste? Nada a acrescentar. Obrigada. Então, temos a emenda aprovada, conselheira Regina. Vamos passar ao próximo item de nossa pauta. Só gostaria de confirmar, tem mais uma pessoa na videoconferência, que é a senhora Raquel Barbosa. E só gostaria de confirmar, doutor Daniel, se é do escritório também? É sim, senhora presidente. Ela está acompanhando também. Ok, obrigada. Doutor Galhardo, gostaria de se manifestar? Presidente, considerando que a pauta não há parecer de procurador e eu tenho uma audiência 11 horas, eu gostaria de pedir autorização a Vossa Excelência para me ausentar da sessão. Sem problemas, doutor Galhardo. Nós sabemos dos compromissos dos procuradores aí na Procuradoria-Geral do Estado, né, que precisam conciliar também com as atividades do tribunal. Obrigada pela sua presença, doutor Galhardo. Agradeço a defesa. Boa sessão a todos e boa semana. Obrigado, igualmente. presidente. Bom trabalho. Bom dia, boa semana. Conselheiro Galhardo. Dando prosseguimento à nossa pauta, temos a análise do recurso de ofício 21039, empresa GR Serviço de Alimentação, processo também de relatoria da conselheira Regina, com dispensa de parecer do procurador. Peço, por favor, conselheira Regina, a leitura do relatório. Do relatório. Os autos versos sobre o auto de infração e notificação fiscal AINF 262-019-510-001-255, dígito 7. Lavrado contra o sujeito passivo GR Serviços e Alimentação Limitada, em 6 de maio de 2019, no valor de R$ 42.798,13, com a descrição da seguinte infração tributária. O contribuinte deixou de recolher antecipação especial, ICMS relativo à operação interestadual, de mercadorias para fins de comercialização, no ato da entrada da mercadoria em território paraense, na situação de ativo não regular, conforme definição na legislação tributária. O objeto de autuação foram os DANFs 87203, 87227, 87226, 87231, 87219, 87207, 87218. A autoridade fiscal atuante enquadrou a infringência na legislação tributária, na Lei 5.530 de 89, artigo 2º, parágrafo 3º, artigo 62, Decreto 4.676 de 2001, Regulamento do ICMS Pará,
artigo 108, inciso 8, letra E, e artigo 114 e 114-F do anexo 1, com nova da redação dada pelo decreto 1657/09, e aplicou a penalidade do artigo 78, inciso I, letra L, da Lei 5.530, de 89, com nova redação dada pela Lei 6.335, de 2000, artigo 1º, que vale a 40% do imposto. A ação fiscal teve início por meio de lavratura do TAD, no dia 26 de março de 2029. O sujeito passivo foi notificado do AINF por via postal em 12 de 9 de 2019, apresentou impugnação tempestiva em 11 de 10 de 2019, em 25 de 10 autuado apresentou um aditivo de impugnação. Nas suas alegações, destacou-se as mais relevantes. Aduz em síntese a improcedência da exigência formulada, visto que as mercadorias adquiridas pela impugnante de outro estado da federação não são destinadas à comercialização neste estado, por se tratar de mercadorias que integram o ativo imobilizado da impugnante. Que a exigência conforme indicada no auto de infração representa, inclusive, bis idem, na medida que foi recolhido o diferencial de alíquota nas transações realizadas, indicando os valores recolhidos e anexando comprovantes, as folhas 88 e 89, no Código 1141, diferencial de alíquota. Os autos foram encaminhados para a julgadoria de primeira instância e distribuídos para o julgador, para julgamento. O julgador singular proferiu sua decisão pela improcedência do AINF e do crédito tributário em questão. O julgador de primeira instância considerou as alegações do sujeito passivo em sede de impugnação procedentes, restando comprovado que a atuação fiscal em análise está em desarmonia com os ditames da legislação tributária, não sendo possível aplicar ao contribuinte a penalidade indicada no AINF. O sujeito passivo foi cientificado da decisão singular em 7 de 12 de 2023, via DEC. Em razão da sucumbência do crédito tributário, foi determinado o recurso de ofício. A julgadoria recorreu de ofício ao TARF para reexame a decisão contrária à Fazenda Pública. Na forma regimental, os autos foram encaminhados em 21 de 12 de 2023 à conselheira relatora, com dispensa de parecer da Procuradoria-Geral do Estado. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheira Regina. Este recurso, nós temos uma atuação para a mesma ocorrência do item anterior que analisamos. Entretanto, as mercadorias adquiridas, elas raramente se destinavam ao ativo permanente da empresa, né? Então, se verificou desde o início um equívoco da fiscalização na exigência de antecipação especial, como se tratasse de mercadorias para comercialização. E a empresa também apresentou comprovantes de pagamento, no caso, acredito que no dia 10 do mês subsequente, em que pese a empresa estivesse na situação de ativo irregular, isso não é discutido no processo, apenas a questão da legalidade, a constitucionalidade do Estado do Pará exigir o recolhimento antecipado. Mas o fundamento da decisão de primeira instância, semelhante ao outro caso, foi em razão dos pagamentos realizados e também porque a exigência não se reporta aos fatos que foram trazidos aos autos e a aquisição de material para ativo permanente da empresa. Conselheira Regina, tem mais alguma consideração em relação ao processo, além do que já foi trazido no relatório? Não, presidente. Com seus comentários e acréscimos, está relatado explicitamente o que tem nos autos. Obrigada, conselheira Regina. Conselheira Ministro, alguma dúvida? Sem dúvida, presidente. Está tudo ok. Obrigada, conselheiro Guilherme. Sem considerações, presidente. Obrigada. Pedir, então, o voto à conselheira Regina. Pode ir à parte dispositiva, uma vez que já houve esse detalhamento em relação aos fundamentos da decisão de primeira instância. A conselheira Regina já manifestou, inclusive, sua concordância em relação a isso. Seu voto, por favor, conselheira Regina. Entende-se que a decisão singular deve ser mantida, né? Nós analisamos a atividade econômica da empresa, que as mercadorias, de fato, são destinadas ao ativo imobilizado,
e que, então, a infração imputada não ocorreu. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso de ofício. Só para confirmar, conhecimento e improvimento, não é isso? Certo. Conhecimento e improvimento. Conselheiro Guilherme, como voto? Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Obrigada, conselheiro Guilherme. Também acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Nilson, como voto? Acompanho o voto da relatora. Obrigada, conselheiro Nilson. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 21039. Conselheira Regina, procedimento? Parece que é semelhante ao anterior, né? Sim, presidente, é semelhante, agora que eu chequei. Já estamos visualizando. Pode fazer a leitura, conselheira. 21039, então. ICMS, ausência de recolhimento antecipado especial e na ocorrência da infração, improcedência do AINF. Comprovação de não ter ocorrido a infração fiscal torna improcedente o AINF. Deve ser mantida a decisão singular quando nos autos esteja demonstrada a inacorrência dos fatos geradores objeto da autuação. Recurso conhecido e improvido. Obrigada, conselheira Regina. Sem sugestões de ajuste, temos, então, a aprovação da emenda relativa ao recurso de ofício 21039. Com isso, concluímos o julgamento relativo a este recurso e aproveito para informar ao doutor Daniel, agradecer a sua presença e informar que, após a publicação da emenda da decisão para os dois recursos no Diário Oficial do Estado, que é um procedimento regimental, a empresa será intimada, provavelmente via DEC, como foi na decisão de primeira instância, e após os autos serão encaminhados ao preparador de origem para fins de arquivamento. Se eu tenho alguma dúvida, doutor Daniel? Não, senhora presidente, agradeço a todos, desejo um bom dia, uma boa semana de trabalho. Obrigada, igualmente, senhor. Tchau, tchau. Até mais. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa pauta. Agora, no item relativo ao recurso voluntário 20.453, empresa Telefônica Brasil, processo de relatoria do conselheiro Guilherme. Peço, por favor, conselheiro, a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Recurso voluntário 20.453, contra a empresa foi lavrado auto de infração e notificação fiscal em 9/4/2018, em virtude da infração tributária descrita a seguir. O sujeito passivo deixou de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada à integração do ativo permanente do estabelecimento. O contribuinte adquiriu mercadoria para a integração ativo permanente do estabelecimento em citação de ativo não regular no cadastro da SERN, através do DANF 4489657, conforme DFR consulta cadastral em anexo. A infração devidamente capitulada, a infringência devidamente capitulada foi aplicada a penalidade do artigo 78, inciso 1, linha D, item 1 da Lei 5.530, de 1989, multa de 40% do valor do imposto. O sujeito passivo notificado à INF por via postal apresentou impugnação alegando em síntese que falta delimitação dos dispositivos infringidos. O de fato foi recolhido na apuração do contribuinte em sua escrituração. Descabe a multa do artigo 115, pois não teria sido desrespeitada. Requer a redução da multa de 40% para 24%, visto se tratar de operação escriturada. A intimação postal foi nula, uma vez que o sujeito passivo possui DEC, não podendo a autoridade optar pela notificação postal. Os autos foram baixados em diligência pelo julgador singular para que a fiscalização complementasse a capitulação, além de juntar aos autos demonstração da situação fiscal de ativo não regular e revisitar a metodologia de cálculo para verificar se é adequada à disposta na Lei 8.315. Em sua resposta, a fiscalização complementa o lançamento, além de apresentar o cálculo do ICMS original, utilizando-se das disposições legais, além de juntar comprovante da situação fiscal de ativo não regular. A julgadoria de primeira instância decidiu, então, pela procedência do AINF, declarando devido crédito tributário sobre as seguintes argumentações de forma sintética. A alegação de que haveria
a ausência de determinação objetiva da matéria tributária, cerceando o direito de defesa do sujeito passivo, não se sustenta, visto que o lançamento identifica bem a mercadoria objeto da autuação, assim como outros elementos essenciais que configuram o não recolhimento do DIFAL. A fiscalização complementou a capitulação, indicando disposições normativas necessárias e suficientes à determinação jurídica da infração. Não existe nos autos prova de que o valor teria sido recolhido, uma vez que o DAI juntado pelo sujeito passivo não permite que seja estabelecida qualquer conexão entre tais montantes pagos de ICMS e operações de objetos do TAD. A multa foi aplicada nos termos dispostos na lei e todas as comunicações efetuadas ao sujeito passivo foram feitas e continuarão sendo feitas conforme o artigo 14 da Lei 6.815 de 98. Do recurso voluntário. Recorrente intimado da decisão pelo DEC, interpôs o recurso voluntário dizendo em síntese que falta delimitação dos dispositivos infringidos. O DIFAL foi recolhido na apuração do contribuinte e sua escrituração. Requer a redução da multa de 40% para 24%, visto se tratar de operação escriturada. A intimação postal foi nula, uma vez que o sujeito passivo possui DEC, não podendo a autoridade optar pela notificação postal. A Procuradoria do Estado não teceu parecer, visto se tratar de hipótese de dispensa. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Penso que os fundamentos do recurso voluntário são os mesmos da primeira instância. Exato, presidente. Pelo que eu observei na sua leitura. Essas outras considerações, conselheiro, em relação ao processo? Presidente, na data de sexta-feira, na última sexta-feira, foi encaminhado um memorando aqui, junto à secretaria desse tribunal, incluindo alguns outros elementos que eu decidi por trazer aqui, que além do fato do argumento de que gostaria de que a multa fosse migrada de 40% para 24%, certo? O sujeito passivo também indica que, mais uma vez, repete que o valor teria sido recolhido na apuração mensal. E ressalta, eu gostaria de fazer essa observação, que numa ação ordinária específica, em que se discute o recolhimento antecipado do ICMS por parte da contribuinte em situação de ativo não regular, o Ministério Público teria elaborado parecer afirmando que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS configura meio coercitivo para pagamento do débito fiscal. Os outros dois argumentos eu vou tratar mais à frente. Com relação a esse dito parecer, suposto parecer elaborado, ele não consta em nenhum processo, em nenhuma decisão judicial. Portanto, eu não vou acatar esse raciocínio, essa tese. Além do fato de não constar a decisão judicial, a gente não está tratando aqui de antecipação do ICMS, e sim cobrança do DIFAL. Lei 8.315, quando ocorre o fato gerador do DIFAL, no momento da entrada do Estado. A empresa está na situação de ativo não regular e, portanto, teria ocorrido a exigência no momento da ocorrência do fato gerador. Ok? São os elementos que eu utilizo para afastar esse parecer. Com relação aos outros argumentos, primeiramente, eu gostaria de salientar que não há nos autos como fazer nenhum documento que possa fazer, assim como disse a julgadoria, a relação entre as mercadorias que teriam sido objeto da autuação de trânsito, uma operação fiscal ocorrida no trânsito de mercadorias. Não há sobre essas mercadorias nenhuma relação com os documentos fiscais, os documentos de recolhimento que o sujeito passivo teria incluído nos anexos do processo.
eu afasto, assim, esse argumento, sujeito passivo. Com relação à situação da nulidade por conta da notificação ter sido feita via postal e não via DEC, como o sujeito passivo indica, eu lembro aos senhores que a notificação por DEC é a notificação, segundo a Lei 6182, considerada uma notificação pessoal. Ela vem lá disposta, tem os incisos 1, 2 e 3, notificação postal, inciso 1, pessoal, inciso 2, postal, inciso 3, DEC. E a notificação pessoal tem uma ressalva lá que pode ser, num dos parágrafos, se não me engano, feita via DEC. Sobre os incisos 1 e 2, a pessoal e a postal, eu lembro aos senhores que não há benefício de ordem. Então, apesar de o sujeito passivo possuir o DEC, existem plenas condições jurídicas, que eu digo, dessa notificação ser, por algum motivo, feita postal, seja por conta de falha no sistema de internet da Secretaria da Fazenda. A gente está lidando aqui, eu lembro aos senhores que isso aqui é uma fiscalização de trânsito, se não me engano, essa OEA, o ECONT, né? Essa unidade aqui, eu acho que não é nem a unidade central eu acho que é a carne de sol, se não me engano. O presidente pode Não, Gurupi. É no Gurupi, senhor. É no Gurupi. Na divisa ali com Maranhão. O presidente me ajudou nessa. Então, não há benefício de ordem. Portanto, não anularia o ato administrativo de lançamento o fato de notificar o sujeito passivo do lançamento via postal. Até porque o sujeito passivo, ao que parece, conseguiu tomar ciência e elaborar a sua defesa. Não trazer nenhum prejuízo, nem para a Fazenda, nem para o sujeito passivo, não havendo essa nulidade. Quanto à multa, eu lembro aos senhores que antes da alteração promovida em 2019 pela Lei 8.877, a multa do inciso A, que é referente deixou de recolher ICMS de mercadoria devidamente escriturada, era no percentual de 20%, 24%, senhor. E havia uma diferença com a do 78, inciso 1, a linha D, essa do default. Mas eu afasto esse fato, senhor, essa mudança, esse pedido da defesa, uma vez que, apesar de hoje os percentuais serem os mesmos, ainda assim eu mantenho a cobrança do artigo 78, inciso 1, a linha D, pelo princípio de que essa cobrança, essa autuação seria mais específica do que a outra, específica do DIFAL, e a gente tem aqui uma descrição de ocorrência de uma auto de infração de DIFAL, de diferencial de alíquota. Foi devidamente instruído e comprovado pela fiscalização. Sendo assim, entendo como correta a penalidade utilizada pela fiscalização, de que a correta penalidade seria do 78, inciso 1, a linha D, tem 1. São os termos do processo, senhores. Eu acho que eu esgotei o assunto aqui, mas eu fico à disposição para qualquer questionamento, senhores. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Guilherme. Eu gostaria de manifestar em relação às formas de intimação, como o conselheiro Guilherme mencionou, que a defesa, tanto na primeira instância quanto no recurso voluntário, tenta atribuir uma nulidade, uma intimação feita por via postal. Isso foi rebatido pelo julgador singular e o conselheiro Guilherme também já se manifestou em relação a isso, mas esse processo tem uma situação peculiar que
A intimação do AINF foi feita tanto por via postal quanto por meio eletrônico, conselheiro Guilherme. E isso gerou um problema no órgão preparador de origem, porque, diante da dúvida em relação às datas, acabou por ser feita a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. E, uma vez constatado que houve esse equívoco na intimação, não porque foi feito por via postal, mas porque foi feito em duplicidade. E nos casos em que a gente tem conhecido de que foi feita intimação em duplicidade, a gente sempre considera a segunda data como válida, para evitar uma eventual alegação de cerceamento ao direito de defesa. Então, nesse caso aqui, isso foi considerado nos autos, a inscrição em dívida ativa foi cancelada e o processo seguiu o seu fluxo normal com suspensão da exigibilidade pré-tributária, como está até hoje, em razão da tempestividade, tanto da impugnação quanto do recurso. Então, essa é uma questão que penso que já está superada no processo. E o que o contribuinte penso que traz de maior relevância é a questão do pagamento do crédito tributário. Acontece que ele fez um pagamento no dia 10 do mês seguinte à ocorrência, que é um período posterior ao início da ação fiscal, ressaltando que ele se encontrava na situação de ativo não regular, em que, pese as discussões, né, a respeito do assunto, nas alegações de defesa em que se contesta a legalidade da legislação estadual, inclusive o contribuinte traz a indicação de que tem uma ação judicial contra a Fazenda, entretanto, ele não tem uma decisão judicial que lhe respalde no sentido de afastar a validade da legislação tributária estadual. Portanto, entendo que os órgãos de julgamento não podem dar esse efeito em relação à validade ou à constitucionalidade da legislação estadual, no caso aqui em concreto. Então, pelo que foi trazido pelo conselheiro relator e pelo que eu verifiquei nos autos, eu entendo que a decisão de primeira instância ela foi adequada, ressaltando que, além de esse pagamento ser posterior ao início da ação fiscal, não há referibilidade, isso é bem pontuado pelo julgador singular, e é o que se verifica nos autos, porque o valor não coincide, não tem identificação das notas, então é totalmente impossível identificar que aquele pagamento, fazer essa vinculação entre aquele pagamento e a cobrança que está sendo feita no auto de infração. Então, essas eram as considerações adicionais que eu queria trazer aqui para o debate. Conselheiro Nilson, tem alguma consideração, alguma dúvida? Não, presidente, sem comentários. Obrigada, conselheiro. Conselheira Regina, tem alguma consideração? Não, presidente, eu ouvi atentamente os itens que foram arguídos pelo sujeito passivo e foram combatidos pelo conselheiro relator. Penso que o contribuinte teve a oportunidade, em segunda instância, de apresentar e fazer essa referibilidade do pagamento, se assim o fizesse. Ok, obrigada, conselheira Regina. Então, posso pedir o voto, né, ao conselheiro Guilherme. Por favor, conselheiro Guilherme. Presidente, nos termos trazidos, voto pelo conhecimento e improvimento do presente recurso voluntário. É o voto, presidente. Obrigada, conselheiro. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheiro Nilson, como voto? Acompanho o voto do relator. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como voto? Acompanho o voto do conselheiro relator, presidente. Obrigada, conselheira Regina. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 20.453. Conselheiro Guilherme trouxe a emenda? Trouxe sim, presidente. É uma emenda já utilizada, eu posso fazer a leitura aqui. Sim. O Márcio
Conseguir compartilhar? Acredito que não tenha nem a necessidade. Pode iniciar. Ementa, ICMS, diferencial de alíquota, mercadorias destinadas ao uso e consumo e ativo permanente, ativo não regular. 1. Uma vez que o contribuinte figure em quaisquer das hipóteses previstas na Instrução Normativa 13 de 2005, fica impedido de efetuar o recolhimento no 10º dia do mês subsequente àquela obrigação, devendo fazê-lo no momento da ocorrência do fato gerador em questão. 2. Conduta infracional descrita na ocorrência deve guardar relação e harmonia para com a capitulação legal e as provas que demonstrem a hipótese de incidência. 3. A demonstração da ocorrência pelas provas juntadas aos autos importa procedência do lançamento de ofício. 4. Somente o recolhimento tempestivo é capaz de eximir o sujeito passivo da exigência em lançamento de ofício por parte do fisco. 5. Deixar de recolher ICMS à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação destinada à integração ao ativo permanente do estabelecimento constitui infração sujeita às penalidades legalmente previstas. 6. Recurso conhecido e improvido. Obrigada, conselheiro Guilherme. É uma redação que a gente já construiu em outros julgamentos. Acredito que não haja necessidade de ajuste. Conselheira Regina, alguma sugestão de ajuste? Não, presidente. Conselheiro Nilson? Nada a acrescentar. Obrigada, conselheiro. Concluímos o julgamento relativo ao recurso voluntário 20.453. Passando ao nosso último item de pauta, item 4, é o recurso voluntário 20.977, empresa CRBS. Processo de relatoria do conselheiro Guilherme. Nesse recurso, que também trata de uma cobrança por situação de ativo não regular, eu peço, por favor, ao conselheiro Guilherme, a leitura do relatório. Presidente, muito obrigado. Recurso 20.977, voluntário. Contra a empresa foi lavrado o auto de infração de notificação fiscal em 25/4 de 2022, em virtude de o contribuinte deixar de recolher ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação de entrada do Estado paraense, na situação de ativo não regular por inscrição em dívida, conforme a legislação estadual consulta cadastral anexa. Infringência devidamente capitulada, foi aplicada a penalidade do artigo 78, inciso 1, a linha L, da Lei 5.530, de 1989, multa de 40% do valor do imposto. Sujeito passivo notificado à INF apresentou impugnação que alega, em síntese, que os débitos que deram origem à situação de ativo não regular não poderiam ser utilizados para esse fim, pois, além de tratarem de discussões judiciais, as garantias apresentadas pelo contribuinte ao juízo foram aceitas. O cálculo apresentado pela fiscalização estaria incorreto, visto que não deixa de considerar os valores destacados na fase de comercialização. Cobrar o ICMS desta maneira antecipada representa um bis in idem, não haveria infração, mas apenas o recolhimento a destempo. A exigência do ICMS antecipado sem encerramento de fase é inconstitucional, a aplicação do tema 456 e requer a improcedência do AINF. Os autos foram baixados em diligência para que a fiscalização cientificasse o sujeito passivo a respeito da documentação juntada pela PGE, informando que a decisão judicial apenas aceitou a garantia de emissão de certidão de regularidade fiscal, nada tratando de suspensão da exigibilidade do crédito, nem determinação de que a situação fiscal do contribuinte fosse alterada para ativo regular. A Julgadoria de primeira instância decidiu pela procedência do AINF, declarando devido o crédito tributário sobre as seguintes argumentações de forma sintética. Foi acolhida a posição da PGE a respeito da manutenção da situação fiscal do sujeito passivo como não regular. Não foram apresentados comprovantes de recolhimento que pudessem configurar a hipótese de bis in idem alegada pelo contribuinte. No recurso voluntário, o contribuinte intimata a decisão interpôs o presente recurso voluntário, aduzindo em síntese os mesmos argumentos da impugnação, solicitando mais uma vez a improcedência do AINF.
A Procuradoria do Estado deixou de tecer seu parecer por se tratar de hipótese de dispensa. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Como disse anteriormente, é mais um caso de cobrança antecipada em razão da situação fiscal de ativo não regular. E é uma discussão também do processo judicial, né? Sim, presidente. O conselheiro Guilherme pode melhor detalhar essa questão do processo judicial? Presidente, esse processo aqui é semelhante ao que foi julgado algumas semanas atrás, em que o sujeito passivo traz aqui três liminares com processos judiciais, são essas as referentes os TAGs 39, 2022, perdão. Aos AINFs 01/2015, 51.00024-9 e o final 22222-2. E sobre esses dois, teria sido admitida a garantia. O sujeito passivo trouxe uma garantia, depósito em garantia, lá por conta de uma seguradora, e foi garantido pelo juiz, pelo magistrado, essa garantia. Entretanto, senhores, mais uma vez eu trago que, apesar de ter admitido a garantia, o magistrado não devolveu a situação de ativo regular a esse contribuinte. Portanto, as mercadorias, no meu entendimento, deveriam continuar sendo tendo seu imposto recolhido no momento da entrada do Estado paraense. Com relação ao outro, esses dois processos a liminar, ainda a liminar, são 3 processos. Com relação ao terceiro processo trazido do mesmo tema, processo judicial, contigo, é o 000-9927-2017.8.14.0301, a liminar não se encontra mais válida, não havendo quaisquer reflexos na análise do presente lançamento. Ainda, senhores, é sabido pelo sistema da CEFA que existe um mandato de segurança notificado à CEFA em 10/5/2022, informado por um pai específico referente a 2 termos de apreensão e depósito. Só que informo, senhores, que a ocorrência desses 2 termos de apreensão de depósito a alegação se trata de circulação de mercadoria com documento fiscal diverso do exigido pela legislação para a realização da operação. E a determinação judicial foi de que a determinação do magistrado, que o Estado não realize mais nenhuma apreensão de mercadoria que o impetrante destine aos consumidores localizados do Estado do Pará, sob o mesmo fundamento discutido nos autos até o julgamento final do mérito, ou seja, somente resguarda a não apreensão de novas mercadorias que estivessem circulando com mercadorias de documento fiscal diverso exigido pela legislação, ou seja, em nada fala aqui da situação de antecipação. Portanto, senhores, com relação ao argumento das decisões judiciais, eu afasto tal argumento primeiro, porque o último mandado de segurança que eu trouxe aqui para os senhores versa sobre outro assunto que não está sendo analisado aqui. A situação fiscal de ativo não regular foi por conta de débitos com a fazenda, ou seja, o sujeito passivo tem débitos vencidos e inscritos em endividativo que estão sendo exigidos judicialmente, com a participação da Procuradoria, a PGE, né, Procuradoria Geral do Estado. Entretanto, senhores, das liminares concedidas, a primeira não se encontra mais válida. Só isso já seria suficiente para manter a situação do ativo não regular e manter a autuação em razão dessa situação. Eu ainda trago no meu voto, senhores,
com relação aos 2 outros processos judiciais, que apesar de que a magistrada determina que a CEF expressa certidão positiva com efeito negativa, em nada ela traz a situação de devolver o contribuinte à situação fiscal regular, ou então alguma decisão nesse mesmo sentido. Frisando que, mais uma vez, a situação, no meu entendimento, a situação de ativo não regular se mantém e os débitos, as exigências em razão dessa situação também devem ser mantidas. O sujeito passivo ainda traz aqui a situação de que a invocação do tema 456, lembrando aos senhores que aqui a gente tem, além do fato da autuação ter sido realizada em momento posterior à alteração da Lei 5.530, pela Lei 9.389 de 2021, produziu efeitos a partir do dia 17/12/2021, alterando o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 5.530, e trazendo aqui as hipóteses de antecipação na entrada. Vou ler para os senhores. No artigo 2º, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento, aí tem as situações lá dos incisos, né? E o parágrafo 3º traz que, na entrada do território paraense, de mercadoria oriunda de outra unidade da federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada do território paraense, podendo o Poder Executivo, inciso 1, autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior. Inciso 2, prever a exceção por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuinte. E, inciso 3, definir seus termos e condições em regulamento. Senhores, é sabido que o artigo 108 do regulamento traz aqui, no seu inciso 6, que o recolhimento de CMS far-se-á nos seguintes prazos, até o 10º dia do mês subsequente, dada a entrada do Estado no território paraense das mercadorias sujeitas à antecipação do imposto a partes relacionadas, constantes do apêndice 1, anexo 1, e previstas no parágrafo 1º do 107, que são as hipóteses aqui do antecipado normal, né, com encerramento de fase de tributação. Sendo assim, eu afasto o argumento também do sujeito passivo de que seria inconstitucional por conta da invocação do tema 456, por não haver uma referibilidade legal, não haver um dispositivo legal que permitisse a cobrança dessa maneira, de que foi feita nesse lançamento. Por fim, com relação ao bis in idem, senhores, primeiro que, assim como já foi trazido na minha fala, o sujeito passivo, na situação de ativo não regular, deve recolher no momento, o ICMS no momento da ocorrência da entrada do Estado, o ICMS dessas mercadorias sujeitas à antecipação de 1146, antecipação com substituição tributária. E, além disso, não há nenhum documento nos autos que possa fazer relação com as mercadorias, assim como no processo anterior que a gente analisou, que tratava de FAO, não há como a gente fazer as relações entre ele não traz elementos para que a gente possa fazer relação no recolhimento mensal da empresa com as mercadorias aqui objeto dessa autuação. Portanto, eu também afasto essa hipótese de bis in idem, dupla cobrança. Não é que o sujeito passivo tem que pagar na entrada do Estado no 10º dia do mês subsequente. Uma vez que ele paga na entrada do Estado, aquele tributo não vai mais ser exigido no 10º dia do mês subsequente. Só para trazer aqui para os senhores visualizarem, eu tenho uma certa experiência na fiscalização e no preenchimento das DIEFs. Uma vez que o sujeito passivo paga esse tributo no momento da entrada do Estado, ele registra a entrada nas suas DIEFs, no anexo 3 ele pode fazer a observação que o tributo já teria sido pago
E essa observação entra na DIEF da declaração do sujeito passivo, reduzindo esse valor, descontando esse valor do valor final a ser recolhido. São esses os termos do processo, senhores. Eu fico aqui aberto a qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Guilherme. Conselheiro Nilson, tem alguma consideração, uma dúvida? Não, presidente, eu compreendi perfeitamente. Conselheira Regina, alguma consideração, alguma dúvida? Sim, presidente. No momento que está expedida aí uma determinação de emissão da certidão de regularidade, embora não seja extensiva explicitamente a retirada do cadastro, mas a emissão de certidão de regularidade por si só traria essa condição? Eu queria ouvir o conselheiro e a presidente, por favor. Presidente, veja bem, aqui no voto eu trouxe aqui o dispositivo do CTN, do artigo 205 e 206 do CTN, que são os dispositivos que a magistrada utiliza no seu voto, no seu julgamento. A lei poderá exigir a prova da quitação de determinado tributo quando exigível seja feita por certidão negativa expedida à vista do requerimento da interessada, que contenha todas as informações necessárias à identificação da pessoa, domicílio, ramo do negócio, atividade que indique período a que se refere o pedido. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da entrada do requerimento da repartição. No artigo 206, todos os mesmos efeitos do artigo anterior à certidão de que conste a existência de crédito não vencido em curso da cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Sobre a decisão sobre a extensão da decisão, eu entendi que, uma vez que a decisão foi específica a respeito da aplicação, da concessão da certidão, eu estaria dando um entendimento muito... eu estaria expandindo o entendimento da decisão. Porque a autoridade administrativa, a autoridade de fiscalização, tem que interpretar os dispositivos e as decisões de maneira literal. O CTN traz algumas ressalvas ali que a gente pode aplicar uma mesma decisão a alguns diferentes casos e não se aplica. Dentre aquelas hipóteses, não há essa de pegar uma decisão judicial e dar uma interpretação extensiva. Por esse motivo, eu afasto os dois outros processos que estariam com liminar vigente. Ainda assim, lembro aos senhores de que a primeira liminar teria sido cassada, a da primeira ação de 2017. E só por ela já seria suficiente para manter a situação do contribuinte no ativo não regular. Entendi. Espero ter, assim, esclarecido. Obrigada, conselheira. No caso aqui, a empresa possui, por ocasião da ação fiscal, possuía 3 débitos inscritos em dívida ativa. Nessa parte final que o conselheiro falou, havia uma liminar vigente, mas para apenas um dos casos, então não contemplava os demais. Então, ainda assim, havia uma situação pendente com a Fazenda Estadual. E quanto aos efeitos da decisão judicial, como mencionou o conselheiro Guilherme, devemos ater aquilo que foi determinado pela autoridade, a autoridade judicial. O que acontece é que, às vezes, há uma confusão. Os contribuintes trazem esse argumento e a gente precisa analisar cada caso, obviamente. Esses casos aqui, há uma inscrição em dívida ativa,
né, processos que já tramitaram pelo contencioso, foram até o tribunal, e houve a manutenção da inscrição dictativa, a Procuradoria-Geral do Estado está no processo de execução, e o contribuinte, ou ele entra com uma ação anulatória, ou ele entra com uma medida cautelar para garantia da dívida. Então, é o que aconteceu no caso, ele oferece uma caução, né, o seguro caução em relação à dívida, que se lá na frente, o judiciário mantiver a autuação, o contribuinte está dando ao Estado uma garantia de que ali vai ser quitado para executar naquele momento final da discussão judicial. Só que esse oferecimento de garantia, ele não provoca, ele não tem uma repercussão na suspensão da exigibilidade pré-tributária. Ele não está listado como causa suspensiva do pré-tributário. Então, esse depósito, né, essa caução, ela não dá esse efeito imediato de suspensão da exigibilidade. O que eventualmente pode dar é a decisão judicial. Então, se a decisão judicial diretamente disser que esse pré-tributário está suspenso, aí a Fazenda deve reconhecer isso e não pode fazer exigência por ocasião da entrada em território paraense. Há decisões, nós já analisamos aqui alguns casos, em que a decisão judicial informa que a Fazenda deve se abster de fazer a cobrança antecipada. Então, nesses casos, a gente também reconhece, né, a validade da decisão judicial para afastar a cobrança desse ICMS antecipado por ocasião da entrada no território paraense. Mas, não sendo a decisão judicial expressa nesse sentido, penso que nós não teríamos como afastar a validade da legislação estadual. Bem, conselheira Virginia. Obrigada, presidente. Não havendo mais dúvidas em relação ao processo, eu vou pedir ao conselheiro Guilherme, por favor, que profira seu voto. Presidente, nos termos analisados, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Obrigada, conselheiro Guilherme. Eu acompanho o voto do conselheiro. Conselheiro Nilson, por favor, com o voto. Eu acompanho o voto do relator. Obrigada, conselheiro Nilson. Como voto a conselheira Regina? Eu acompanho o voto do conselheiro relator, presidente. Obrigada, conselheira. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 20.977. Conselheiro Guilherme, prosseguir. Trouxe sim, presidente. Tem um pouco da semelhança da elemento trazido anteriormente no auto de fala. Vou proceder à leitura. Ementa ICMS antecipado na entrada. Artigo não regular apreensão de mercadorias. 1. Uma vez que o contribuinte figure em quaisquer das hipóteses previstas na Instrução Normativa 13 de 2005, fica impedido de efetuar o recolhimento no 10º dia do mês subsequente àquela obrigação, devendo fazê-lo no momento da ocorrência do fato gerador em questão. 2. Somente o recolhimento tempestivo é capaz de eximir o sujeito passivo da exigência em lançamento de ofício por parte do fisco. 3. Garantia aceita em processo judicial que determine a expedição de certidão positiva com efeito de negativo deve ser cumprida em sua literalidade, não sendo permitida a interpretação expansiva para situações ali não definidas. 4. Antecipação da entrada encontra-se prevista no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 5.530. 5. Deixar de recolher ICMS no prazo regulamentar relativo à mercadoria sujeita à antecipação na entrada do território paraense, na situação de ativo não regular, configura infração tributária sujeita às penalidades legais. 6. Recurso conhecido e improvido. Obrigada, conselheiro Guilherme. Eu não tenho sugestão de ajuste. Conselheiro Nilson, conselheira Regina, alguma sugestão de ajuste? Não, presidente, sem sugestões. Só ajeitar esse provido aí. É que no texto tem um erro aqui. No finalzinho eu li correto. Tá. Eu não sabia que eu... É porque a gente não está conseguindo visualizar aqui a emenda que foi lida. O Márcio conseguiu compartilhar aqui. Tá bom, presidente. Só isso. O resto tudo bem. Obrigada, conselheiro. Eu tinha feito um registro aqui na caneta, né?
documento impresso que ele trouxe para fazer a leitura. Agradeço a observação, conselheiro. Concluímos, então, a nossa pauta na sessão de hoje. Agradeço a participação de todos. Nós já estamos com pauta para a sessão de quarta-feira. Então, não havendo nenhuma discussão no que ocorrer, nenhum pedido de diligência, não temos emendas pendentes, a gente encerra a sessão por aqui e a gente se revê na próxima sessão, na quarta-feira. Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom dia para nós. Obrigada, bom dia.